Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um Chá da Tarde. Hoje um Chá da Tarde bastante especial, porque primeiro a gente vai falar de um destino que é muito querido para nós da Latitudes, né? A Índia. Então, a Índia é um destino que basicamente acompanha a Latitudes desde dos primórdios da empresa, desde que a gente começou a Latitudes, e a gente tem uma relação de muito carinho com esse destino. E também, especialmente, porque dessa vez a gente está dando uma abordagem literária, e quem vai conduzir essa temática é o nosso querido Marcelo Bax. O Marcelo é um parceiro de longa data também, que é muito querido de nós todos aqui, de toda a equipe, e eu tenho certeza também de que muitos de vocês já o conhecem. Mas para quem ainda não o conhece, eu queria apresentar rapidamente este grande professor. Então, o Marcelo, ele é doutor em Germanística e Romanística pela Universidade de Freiburg, na Alemanha. É escritor, professor, tradutor, crítico literário e também é autor de um livro chamado O Último Minuto e também de A Casa Cai. O primeiro ele foi lançado pela Companhia das Letras em 2013, e o segundo, A Casa Cai, também pela Companhia das Letras, mas em 2015, entre outras obras. Os seus livros, ensaios e poesias estão sendo sempre publicados em muitos países da Europa. E, enfim, queria dar boas-vindas, dizer que é uma honra estar com você aqui nesse chá da tarde, Marcelo, e queria passar a palavra para você. Mas desculpe, antes, só para a gente combinar, o Marcelo vai fazer uma fala, depois eu vou mostrar alguns destaques da nossa viagem, e para quem quiser fazer perguntas, a gente vai abrir no final para perguntas e respostas, e caso vocês queiram já deixar as perguntas no chat, a gente lê depois no final, tá bom? Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, Luana. Obrigado, Latitudes. A recíproca é, em todos os sentidos, verdadeira. Gosto muito de trabalhar com a Latitudes. É uma parceria que já se estende, vão lá, uns 14 ou 15 anos já, se não me engano. Sim, sim, Foi sim, 2010, 2009 que eu fiz a primeira viagem. é E assim, verdade. foi ao longo dos anos, 2 viagens por ano. Depois o trabalho permitiu que eu fizesse apenas uma viagem, mas enquanto a pandemia não nos impediu, nós mantivemos esse ritmo e eu já viajei com a Latitudes e grupos de interessados a vários lugares do mundo. Muitas vezes, como vai acontecer com a Índia, conhecendo em loco a Índia junto com aqueles que estão viajando comigo. Eu sempre tento explicar essa situação e acho que isso é, inclusive, necessário. A Latitudes providencia guias turísticos locais e eu vou como um especialista que conhece a Índia intelectual e literariamente, que já passeou pela Índia na fantasia em milhares e milhares e milhares de páginas, que imagina uma Índia mais ou menos completa, possivelmente, que tem uma construção bem acabada do que é o processo histórico, o processo religioso, o processo sociológico, os fundamentos literários que orientam esse país, mas que não o conhece em loco e que vai associar, digamos assim, esse conhecimento da realidade ao conhecimento da fantasia, lembrando-se sempre isso, eu também gosto de dizer que não faz muito tempo que nós podemos viajar, qualquer um de nós, aos países que nós queremos conhecer durante séculos, milênios, até quando nós queríamos conhecer algo, a única oportunidade que nos era dada nesse sentido era conhecer através da literatura. Ler ainda é uma excelente maneira de viajar, e quando a gente combina a viagem da literatura com a viagem real, eu acho que a gente encontra um mundo absolutamente perfeito. Minha função durante a viagem vai ser apresentar essa Índia a vocês, a Índia histórica, a Índia tradicional,
a Índia sociológica e, sobretudo, a Índia literária. E fazer isso de pontos de vista variados, por assim dizer, construindo, primeiramente, uma base histórica, mostrando coisas que nós, na condição de ocidentais, muitas vezes tendemos a esquecer, o quanto essa Índia é antiga, o quanto essa Índia já existia num período em que nós, aqui no assim chamado mundo ocidental, do qual nós, os brasileiros, julgamos que fazemos parte, mas provavelmente o resto do Ocidente não pense assim. Então, nós nos impomos ao Ocidente como partícipes dele, talvez nem sequer o sejamos, talvez estejamos, inclusive, sociológica e geopoliticamente mais próximos da Índia do que do resto do Ocidente, de uma Índia que, como eu disse, existia como um estado constituído no século VI antes de Cristo, quando reconheçamos todos os países ocidentais começam a existir, os que nós conhecemos hoje como estados nacionais, apenas a partir do século XI, apenas a partir do século XII, o primeiro estado ocidental conhecido e institucionalizado, depois da Idade Média, foi, por incrível que pareça, Portugal. Mesmo assim, de maneira geral, nós olhamos para toda essa região do planeta, o, a Ásia, o leste, como se fôssemos capazes de ensinar a esses países e superiores a eles dizer como eles devem viver ou o que é correto em termos de procedimento político, por exemplo, quando eles têm uma experiência muito mais alongada do que nós. A Índia certamente vai se tornar assunto cada vez mais constante na pauta mundial. Vocês provavelmente percebam já que nos últimos anos se fala cada vez mais da Índia, e isso tem razões absolutamente óbvias. A Índia acabou de se tornar o país mais populoso do mundo, superando a China. A Índia tem uma economia pujante. A Índia, segundo as especulações de grandes economistas, será daqui a algum tempo, não acontecendo coisas mais estranhas do que as que têm acontecido, a segunda economia do planeta. A primeira será a China, e o deslocamento em direção àquilo que nós, da perspectiva do Ocidente, chamamos de Oriente Amarelo, é inevitável, e a Índia ocupa um protagonismo ao Já lado. deixou aí? Ah, Tiago. Priscila, teu microfone está ligado, por favor, desligue-o. Está dando um ruído Já bastante. desliguei aqui. Está ótimo. Então, a Índia tem um protagonismo extraordinário, inclusive em debates que também se tornam cada vez mais prementes, cada vez mais atuais, naquilo que seria a divisão do mundo entre uma possibilidade unipolar e uma possibilidade multipolar reivindicada por países como a Índia, reivindicação da qual também o Brasil faz parte. Aliás, em alguns cursos da Latitudes, recentemente, a gente já abordou esse assunto, e a Índia sempre ocupa um protagonismo muito grande no âmbito desse debate. Para dar alguns números que mostram, assim, de maneira ainda distante, apenas abrangente, a importância da Índia no âmbito desse debate, eu poderia dizer a vocês que só existem 5 países no mundo que têm um PIB superior a US$ 1 trilhão, que tem mais de 100 milhões de habitantes e que tem um território geográfico avantajado. Desses 5 países, só um fica no Ocidente, e é os Estados Unidos. A China, a Índia, a Rússia e o Brasil são os outros países entre esses 5 que disputam esse protagonismo na multipolaridade.
a Índia avançando cada vez mais, como eu disse, inevitavelmente, se as coisas andarem do jeito que elas estão andando, pelo menos numa normalidade relativa, se tornará a segunda economia do planeta, a China será a primeira, e é justamente esse o país que a gente quer conhecer. Um país antiquíssimo, que era uma unidade estatal, como eu mencionei anteriormente, no século VI antes de Cristo, o país mais populoso do mundo, o país que deu origem a três grandes religiões que depois se espalharam pelo mundo afora, um país dividido religiosamente, um país ao mesmo tempo antigo e ao mesmo tempo moderno, um país que deixou de existir, voltou a nascer em 1947, e todos esses processos históricos ao longo das aulas que a gente terá, dos encontros, das conversas que a gente terá na viagem, eu vou apresentar aos poucos a vocês. Esse país de 1,4 bilhões de habitantes, a maior democracia do mundo, que recentemente reelegeu para o terceiro mandato Narendra Modi, com perda de poder para surpresa de muitos ocidentais, mas mesmo assim reeleito, um hindu extremamente convicto do hinduísmo que tenta, e isso é visível na política indiana atual, construir uma Índia hindu cada vez mais forte, que, de certa maneira, não dá atenção, para não dizer que relega a uma condição de segunda categoria, os muçulmanos que também lá vivem, uma minoria de 14% da população, que, no entanto, corresponde a 170 milhões de habitantes, mais ou menos, e faz da Índia o terceiro país com o maior número de muçulmanos do mundo. Essas questões geravam no passado conflitos que vocês acompanharam, elas estão hoje muito mais equalizadas e muito mais tranquilas, elas têm um pomo nítido da discórdia, para usar a metáfora grega antiga, que é a Caxemira. Nós falaremos durante a viagem muito da Caxemira, inclusive porque ela aparece em várias das obras literárias das quais nós trataremos aqui. Mas, além de ter a presença muçulmana tão avantajada, ainda há na Índia mais de 2% de cristãos, e com isso nós temos diretamente a ver. Isso aparece, inclusive, em algumas das obras das quais nós falaremos, pelo menos em duas, de maneira relativamente central. Os portugueses também por lá estiveram, os portugueses tentaram cristianizar a Índia, tiveram em várias regiões da Índia uma participação importante. Mumbai, a hoje cidade de Mumbai, que vocês conheciam como Bombaim, tem seu nome oriundo do português, porque um pouco revezando a pronúncia, os portugueses viam aquilo como uma boa Bahia, virou um Bombay, Bombaim e Mumbai, que é o nome que a cidade costeira tem hoje. É só um dos indícios de como essa presença portuguesa foi importante e explica o fato de ainda termos na Índia mais de 2% de cristãos, além de sikhs, além de budistas. O budismo nasceu na Índia, mas hoje 0,7% da população indiana é budista apenas. Os jainistas ou jainas, e, além disso, os parsis, que mostram o quanto essa história da Índia é extraordinária. Os parsis são zoroastristas que se refugiaram na Índia depois que a Pérsia foi islamizada no século IX depois de Cristo,
tem um papel importante, apesar de ser uma minoria insignificante também. São pessoas ricas, são pessoas que lidam, inclusive, como cinema de Bollywood. Isso também aparece registrado em várias das obras das quais nós falaremos. Eu acho que eu mencionei os Sikhs, também uma outra religião, homens altos do norte responsáveis pelas guardas presidenciais daqueles que se sucederam no poder na Índia, sobretudo na Índia contemporânea, Índia moderna, criada a partir de 1947. A gente vai fazer, ao longo das aulas, um passeio histórico muito rápido, que começa no século VI antes de Cristo, vê o poderoso Império Mogol, já bem mais tardio, que é o responsável por todas as construções extraordinárias que vocês conhecem na Índia, por exemplo, o Taj Mahal. Vai chegar a época em que os ingleses passaram a dominar. Claro que antes disso vamos tocar o período português, vamos mostrar como funcionou eh, esse domínio e, de certa maneira, essa opressão inglesa. Vamos mostrar todos os interesses dos ingleses numa Índia dividida. Vamos ver qual foi o papel de Gandhi, que preferia uma Índia muçulmana do que uma Índia dividida, mas foi obrigado a se conformar com a divisão entre Índia e Paquistão. Vou mostrar como esse processo aconteceu, como todos os hindus saíram do Paquistão para a Índia, mas nem todos os muçulmanos saíram da Índia para o Paquistão. Nós vamos tocar até em histórias paralelas, como, por exemplo, a história de Bangladesh. Alguns de vocês haverão de se lembrar que era o Paquistão Oriental, ou seja, existia um Paquistão de um lado da Índia, um outro Paquistão do outro lado da Índia, e interesses ao longo de várias décadas, inclusive escaramuças e guerras abordadas em algumas das obras literárias das quais nós falaremos, mostram como, aos poucos, por interesses indianos, também Bangladesh foi criado a partir daquilo que era o antigo Paquistão Oriental. Tudo isso será apresentado de um ponto de vista histórico, mas sempre com instruções literárias também, com belas obras que elaboram extraordinariamente todas essas histórias, inclusive uma outra escaramuça importantíssima com a qual a gente provavelmente vai ter de se haver num futuro que eu creio esse um pouco mais distante do que próximo. Nós não podemos esquecer, a Índia e a China fazem fronteira uma com a outra, foram ao longo dos séculos e dos milênios dois poderios extremamente importantes, dois dos países que fazem fronteira e sendo poderosos, entre aspas, jamais guerrearam um com o outro. Eu vou dizer o porquê do entre aspas daqui a pouco. Quaisquer outras nações do mundo, quando são poderosas e fazem fronteira uma com a outra, fizeram várias guerras por disputas de poder. Olhem, por exemplo, o que era um pouco mais ao ocidente da Índia, as constantes guerras entre o Império Persa e o Império Romano, que determinavam a disputa do poder até o século V depois de Cristo. O Império Romano caiu depois, o Império Persa permaneceu. Olhem, por exemplo, o que são as escaramuças entre Alemanha e França, entre França e Inglaterra, ou entre quaisquer outros dois países poderosos que fazem fronteira um com o outro. É o caso esse da China e da Índia, que, no entanto, são divididos por montanhas gigantescas que impediram, ao longo da história, por um acidente geográfico, que esses dois países entrassem em confronto. Ainda assim, há um território em disputa e houve, em determinado momento, já na segunda metade do século XX, depois da fundação da Índia moderna, uma guerra entre a Índia, uma breve guerra entre a Índia e a China, vencida pela China, que os indianos achavam que abateriam com a maior facilidade, depois viram se derrotados, imaginando que a China
invadiria a Índia, mas a China simplesmente se retirou, assinou um tratado de cessar-fogo unilateral, disse que não tinha absolutamente nenhum interesse, mas permaneceu com o controle, ainda hoje reivindicado pela Índia sobre um território chamado Aksai Chin. Tudo isso a gente vai ver, e a gente não vai ver apenas de maneira abstrata, com eu apresentando isso em imagens ou palavras, dependendo das circunstâncias da viagem, mas também apresentado nos romances, nas obras literárias das quais a gente vai falar ao longo da viagem. Eu quero fazer muito rapidamente um painel de todos os temas que a gente vai abordar mais especificamente. O tempo está passando, eu tenho ainda 6 minutos, mas depois nas perguntas a gente pode complementar várias das circunstâncias. Pode se estender, Não, fica não, tranquilo. eu vou tentar me manter no tempo Tá e, bom. e isso pode reaparecer depois e vocês vão ver quem for viajar ou quem fizer perguntas ao final do nosso encontro aqui, o quanto eu sempre estarei aberto para complementar informações, demandas e quaisquer circunstâncias que surgirem. Eu planejei um universo de 9 temas, mais ou menos, com vocês, que eu acho que cobre todos esses aspectos que eu apresentei num sobrevoo de águia extremamente rápido que percorreu todos esses quantos 2.600 anos de história, e por isso a gente vai começar com uma breve história cultural da Índia, na qual eu vou apresentar os parâmetros que orientam histórica, filosófica e religiosamente essa Índia extraordinária dos Vedas e dos Upanishads. Depois a gente vai para um livro, esse eu realmente, quem gosta de ler, quem tiver tempo de ler, quem quiser fazer a viagem, quem for fazer a viagem e quem não for fazer a viagem também e quiser conhecer como a Índia moderna surgiu a partir de 1947. Além disso, é um livro delicioso de ler, Esta Noite a Liberdade, de Dominique Lapierre e Larry Collins, que fundamenta também todas as análises dele no papel deles, são dois jornalistas, no papel de Gandhi, um painel geral e saboroso da história da Índia, como esse processo da independência se deu, com histórias maravilhosas do Gandhi, como Churchill, inclusive, desprezava Gandhi como parceiro de conversa e como ele se enganou historicamente em relação à figura do Gandhi de maneira rotunda e grosseira, o papel de Gandhi na sua resistência passiva, que ninguém acreditava que seria bem sucedida, na sua resistência pacífica e que acabou dando certo. Um Gandhi que queria uma Índia unida, como eu disse lá atrás, ainda que fosse muçulmana e não uma Índia dividida, uma Índia que os ingleses queriam dividida porque não queriam uma Índia poderosa, tentavam impedir a Índia de se tornar poderosa, conseguiram isso durante algum tempo, não conseguem mais, a Índia está chegando, está se tornando cada vez mais formidável no horizonte geopolítico das nações. Um Gandhi que também não queria uma Índia preconceituosa de castas, nós falaremos das castas e faremos um painel dessas castas também numa cena célebre da vida do Gandhi. O Gandhi foi lavar o banheiro de um Dalit, de um intocável, mostrando o quanto ele era contra essa orientação determinista que marcava religiosamente, culturalmente, a história da Índia. Depois nós faremos um passeio muito rápido em dois épicos estruturadores daquilo que a Índia representa, para usar as nossas metáforas ocidentais, são a Ilíada e a Odisseia do povo indiano, se a gente quiser, a Bíblia do povo indiano, a canção dos Nibelungos do povo indiano,
o Mahabharata e o Bhagavad Gita, nós percorreremos também. Depois nós chegaremos ao primeiro grande escritor indiano, o primeiro Nobel de Literatura de toda a Ásia, de todo o Oriente, e foram poucos até hoje, apenas entre os indianos, ele e pouquíssimos orientais, em 1913, o sábio, que é capaz de uma profundidade extraordinária a ponto de deixar todos aqueles que pensam que são como Rabindranath Tagore, escritores de autoajuda, e que não conseguem chegar nem de longe aos pés da profundidade que esse Prêmio Nobel de Literatura de 1913 foi capaz de alcançar. A gente vai fazer um passeio completo pela obra de Rabindranath Tagore. Depois nós olharemos, tentando compreender literariamente o que eram as Índias Britânicas, numa novela breve e deliciosa chamada O Homem que Queria Ser Rei, de Rudyard Kipling, um grande escritor britânico. Depois nós percorreremos aquele que eu considero a Ilíada da Índia moderna, o romance, a obra que estrutura o que é a Índia contemporânea e que foi escrita pretensiosamente com esse objetivo tardio. É uma nova Índia, uma Índia que está se construindo em 1947, e eu vou fazer e dar a ela um monumento fundador. Foi o que Salman Rushdie pensou na sua metáfora extraordinária e monumental de Os Filhos da Meia-Noite, um romance de 600 páginas que começa em 1919, termina em 1981, mas passeia pelos séculos anteriores em flashbacks, abordando tudo aquilo que era, por exemplo, o Império, o formidável, o poderoso Império Mogol. Filhos da Meia-Noite, do Salman Rushdie, provavelmente seja o mais completo painel da Índia contemporânea, entre 1919 e 1981. Depois nós apresentaremos ainda uma outra visão estrangeira da Índia, um romance brevíssimo, rápido, fantasmagórico, marcado também ele, embora não tanto pelo colorido, pelo cheiro, pelo barulho, por essa multifacetação sensorial que eu tenho certeza, embora eu não conheça in loco, marca a Índia e que faz com que todos os romances que são fundamentados na Índia, escritos por indianos ou não, perambulem num território de sonho, de magia, porque lá a realidade e a fantasia estão muito mais próximas uma da outra do que no Ocidente. Eu me refiro especificamente a essa brevíssima novela, um romance brevíssimo, algo entre o romance e a novela, de Antônio Tabucchi, um escritor italiano com muitas marcas portuguesas, admirador de Carlos Drummond de Andrade, de Fernando Pessoa, que em Noturno Indiano, inclusive apresenta, devido à sua paixão portuguesa, alguns dados interessantíssimos, especulativos, a respeito do que foi o papel de Portugal na Índia quando Portugal lá chegou na virada do século XV para o século XVI. Depois nós veremos um outro grande escritor indiano contemporâneo, Arundhati, uma grande escritora contemporânea, Arundhati Roy, O Deus das Pequenas Coisas, uma preciosidade de livro, uma coisa deliciosa de ler. Tudo aquilo que a Índia representa metaforicamente está ali. Coincidentemente, também uma história fundada num casal de gêmeos. No Salman Rushdie são dois
gêmeos, não exatamente gêmeos, mas duas crianças trocadas no leito de nascimento, e que história maravilhosa que Salman Rushdie nos propicia com isso. Ele faz simplesmente um indiano pobre ser colocado no leito de uma família muçulmana rica e um muçulmano rico ser colocado no leito de uma família indiana pobre, mostrando através disso que foi o processo de divisão da Índia em Paquistão e Índia, entre muçulmanos e indianos. Por fim, a gente vai falar de um romance contemporâneo, ainda mais contemporâneo, um romance de 2008, que é, entre todos os livros que eu li, foram muitos, nem de longe apenas estes, não dá tempo de fazer mais do que 9 aulas, teríamos material para fazer umas 39, mas a vida é breve, a viagem é curta, a arte é que é longa. Esse livro talvez seja aquele que melhor define, inclusive do ponto de vista bem crítico, com algumas considerações extraordinárias sobre o mundo contemporâneo e várias disputas em questão. Ganhou o Man Booker Prize de 2008, se não me engano também. O romance é de 2008, talvez o Man Booker Prize tenha sido em 2009. Esse romance é o Tigre Branco de Aravinda Diga. Inclusive, esse romance tem um filme que eu acho que está no Netflix ainda, muito conhecido. O romance é mais extraordinário do que o filme. Isso normalmente acontece quando o romance é extraordinário. Quando o romance é extraordinário, o filme tem muita dificuldade de dar conta de um romance extraordinário. Filmes muito bons, às vezes, são feitos sobre romances medianos. Esse romance a gente vai ver, a gente vai, acho que todos que viajam e os que conhecem, os que sabem o que a Índia significa, esse romance expressa as diferenças sociais que continuam existindo na Índia e que são mais extremas lá do que aqui, ao mesmo tempo apresenta uma Índia com uma capacidade empreendedora extraordinária, e eu só posso dizer a vocês que esse romance é construído e imaginem quanta fantasia é necessária para tanto nos e-mails que um pequeno empreendedor que se torna empreendedor como o machado de Raskolnikov na mão. Raskolnikov é o personagem de Crime e Castigo de Dostoiévski. Ele se torna empreendedor à força porque as castas não permitiriam que ele fizesse uma ascensão social. Ele pega um machado metafórico na mão e faz essa ascensão social, se torna um grande empreendedor e começa a escrever e-mails ao presidente chinês Wen Jiabao, dizendo que já que ele virá em visita à Índia, nós estamos em 2008, ele quer um encontro com ele para mostrar como o empreendedorismo funciona, e porque ele sabe, trabalha e trata o Wen Jiabao como se fosse um companheiro dele. Ele diz: o século XX foi dos brancos e ocidentais, o século XXI, em 2008 ainda era difícil de dizer isso. Aravinda Diga já diz: o século XXI é dos amarelos orientais. Era mais ou menos isso que eu tinha a dizer. Eu poderia falar ainda durante muitas horas, mas acho que há circunstâncias objetivas que também precisam ser explicadas, e depois, claro, eu posso voltar com algumas respostas para eventuais dúvidas que surgirem. Bravo, super obrigada, muito bom, sempre muito bom te ouvir, e eu acho que todo mundo concorda que a gente poderia ficar te ouvindo aqui ainda por mais tempo, né? Suas histórias são sempre demais, são super uma delícia mesmo. Agora eu vou pedir licença também para compartilhar minha tela e para a gente ver algumas imagens da viagem e passar por alguns destaques também. Então, a nossa viagem para a Índia, ela acontece de 22 de outubro a 4 de novembro, e essa interface entre filosofia, cultura e religião, ela vai acontecer numa região da Índia chamada Rajastão. Rajastão é uma região que no passado
foi ocupada por muitos reinos, é o estado das cidades dos Marajás, essa é a região que a gente escolheu para contar essa história, todas essas histórias que o Marcelo mencionou há pouco. E é uma região que realmente, eu acho que para quem está indo, especialmente para a Índia pela primeira vez, é uma bela iniciação. A Índia é um país muito grande, com muitas possibilidades, e o Rajastão, sem dúvidas nenhuma, é uma região que permite a gente ver esses contrastes que a Índia oferece. A gente consegue fazer um mergulho muito profundo, muito bonito na história, na cultura, nas diferentes religiões e com muito conforto também. E essa é uma viagem que a gente propõe uma travessia por esse estado, né, por essa região. A gente vai percorrer muitas cidades durante a nossa estada na Índia, mas que vão mostrar facetas diferentes. A gente vai ver, inclusive, na identidade de cada cidade, as cores são diferentes, a presença de determinadas religiões também, a gente vai ver algumas diferenciações. Então, é realmente uma imersão, é uma viagem muito intensa, com muitas informações, mas que vai dar um panorama muito completo e muito intenso, assim, dessa intensidade que a Índia em si, ela é, né? Então, vamos lá. Opa, não está passando. Então, começando só a conceituar um pouquinho aquilo que o Marcelo falou no comecinho da fala dele sobre o papel do especialista, né? Então, dentro das viagens de conhecimento, de forma geral, salvo algumas exceções, nós temos uma equipe que acompanha a viagem, né? Então, o Marcelo, que é nosso especialista, ele tá dedicado o tempo todo a compartilhar esse conhecimento proposto, essa espinha dorsal temática que a gente propõe para a viagem e para fazer justamente essas conexões, para trazer luz para determinados assuntos que durante a viagem a gente possa se deparar e nos dá, eu acho que, informações adicionais para aquilo que a gente vai vivenciar durante a viagem. Então, a parte do conhecimento, de fato, fica sempre com o especialista, o conhecimento específico proposto para essa viagem, né? O nosso anfitrião, ele é a pessoa que vai estar o tempo todo cuidando da viagem, cuidando do bem-estar dos participantes, ajustando a logística. Ele realmente vai estar cuidando para que tudo saia bem, para que tudo ocorra bem. Também cuidando das demandas individuais. Então, caso, vamos supor que pode acontecer, a gente reza para que não, mas algum probleminha no chuveiro. Então, é para o anfitrião que a gente vai comunicar isso. Então, fica mais fácil também, a viagem fica mais confortável quando a gente tem uma pessoa que está ali à disposição para cuidar da gente, né? Cuidar de tudo e a gente só se preocupar em, de fato, aproveitar a viagem e aprender muito com o especialista e também com o guia local, que é esse ator da viagem que tem esses conhecimentos específicos. É uma pessoa que, sem dúvidas, conhece também da logística, da parte técnica, mas também vai trazer para essa viagem esses pontos mais, essas minúcias de de cada uma das cidades, também do cotidiano, né, de quem vive na Índia. Então, acaba sendo uma experiência muito confortável e de um conhecimento realmente bastante profundo, e um contato com esse conhecimento muito próximo, né? A gente vai estar ali recebendo as informações do Marcelo, que vai fazer toda essa costura, temática e cultural durante a viagem, e o guia também nos guiando por essas minúcias do dia a dia. Então, realmente vai ser acaba sendo, no final das contas, uma experiência muito transformadora. E a Índia, ela provoca isso na gente, né? Ele é um destino realmente muito especial desse ponto de vista. Então, entrando aqui um pouquinho na parte mais logística, para a gente entender qual é o percurso que a gente vai fazer durante essa viagem,
Nosso ponto de chegada é Delhi, esse primeiro pontinho aqui, e depois a gente pega um voo de mais ou menos 1h30 até Jaisalmer. Jaisalmer já está aqui próximo à fronteira com o Paquistão, ela é a porta de entrada para o deserto de Thar, e geralmente ela fica... as pessoas não vão para Jaisalmer, mas Jaisalmer é uma cidade muito, muito, muito importante, muito bonita também, e tem um detalhe que, inclusive o nosso diretor, o Alexandre, ele gosta muito de falar, que é uma das cidades que ele mais gosta na Índia, mas assim, a gente sabe por quê, porque ele, ali na cidade de Jaisalmer, vocês vão ver, o forte da cidade é um forte vivo, então as pessoas vivem nesse forte ainda, diferente dos outros fortes que a gente vai ver ao longo da viagem, que acabaram se transformando em museus, esse é um forte que existe vida, então é muito especial fazer essa visita em Jaisalmer e também por todo esse contexto do deserto que a gente vai ver. Então, depois de Jaisalmer, a gente passa para Jodhpur, que é a Cidade Azul. A gente tem alguns percursos longos nessa viagem, então, mais ou menos, são percursos de 4 a 6 horas, mas são percursos que a gente vai parando ao longo da viagem. Então, a gente não faz direto esse deslocamento, mas sim a gente para e faz visitas realmente relevantes para essa região. E a gente, então, tem mais umas 5 horas, mais ou menos, de Jaisalmer para Jodhpur. Depois, a gente também faz um outro percurso de mais ou menos o mesmo período de Jodhpur para Udaipur, que é esse pontinho 4. Aqui, a gente pega um voo de Jodhpur para Jaipur, nesse pontinho 5. Então, cada uma dessas paradas, dessas bases que a gente estabeleceu, nós ficamos 2 noites em cada uma delas, exceto em Agra, que é a nossa última parada, aonde a gente fica 1 noite apenas. E vamos para os destaques dessa viagem. Uma é a culinária indiana. A culinária indiana, que para muitos é uma delícia, para outros é temida por conta de ser apimentada. Mas a gente acaba muitas vezes comendo em locais onde a gente consegue pedir a redução da pimenta. E uma curiosidade, que a pimenta, esse sabor apimentado, muitas vezes a gente entende que é uma pimenta de fato, mas é porque a comida indiana ela é feita com gengibre. Então, esse ardor muitas vezes também vem do gengibre e ela acaba sendo naturalmente uma comida mais forte, mas de muitos sabores. É uma comida absolutamente com um aroma muito, muito característico, porque eles usam muitas ervas, muitas especiarias para fazer. É a base da culinária deles, né? Então, é uma culinária muito rica, muito sensorial também. E a gente vai experimentar muitas delas ao longo da viagem. A gente consegue, sem dúvidas, atender as restrições. Para quem é vegetariano é maravilhoso, mas também para quem come carne, a gente tem opções de peixe, frango, cordeiro, mas lembrando que na Índia a vaca é um animal sagrado e não se come carne de vaca durante essa viagem. Então, a culinária, sem dúvidas, merece um destaque. Um outro destaque são os mercados da Índia. Na verdade, as cidades, elas são muito vibrantes e os mercados são, ao mesmo tempo que aparentemente parece caótico, mas sem dúvidas, um estímulo aos sentidos, né? São muitas cores, ruídos, cheiros, muitas informações, e a Índia é assim. A Índia é um país que as coisas acontecem na rua, os casamentos vão para a rua, as negociações acontecem na rua, é um país que está sempre muito para fora, tudo muito exposto, muito para fora, e a gente já, em Delhi, já vai ter muito contato com essa dinâmica dos mercados. E tem dentro dos mercados os setores, então setores de alimentos, de tecidos, de bijuterias, de casamento, de especiarias também, que a gente vai ver em grandes quantidades durante os passeios aos mercados, os tecidos, os saris, inclusive o Rajastão é uma região que a gente vê muito
a beleza da mulher vestida de sari, né? Elas são muito coloridas, então é uma região muito fotogênica também, e a gente vai ter oportunidade de ver essa beleza das mulheres ao longo do nosso percurso. Em Delhi, então, a gente visita a Jama Masjid, que é uma das maiores mesquitas da Índia. Essa é uma mesquita que a gente tem que se vestir para visitá-la, então a gente vai estar cobertos, e para quem não levar algum lencinho para se cobrir ou uma roupa adequada para visitar a mesquita, lá eles também alugam, e acaba sendo até divertido alugar essas roupas para entrar na mesquita. Então, passando um pouquinho aqui para Jaisalmer. Jaisalmer é considerada a cidade dourada, como eu comentei, a cidade é considerada também a porta de entrada para o deserto, e é esse forte que a gente visita, e é esse forte que a vida também segue acontecendo ali, né? Claro que tem o entorno também cresceu, mas a cidade ainda continua muito ativa dentro do forte, e é um dos destaques dessa região que a gente visita também. Seguindo, então, a gente chega em Jodhpur, que é a cidade azul. Jodhpur, o nosso hotel está inserido nesse contexto da cidade azul, então a gente está bem no centro histórico, a gente vai percorrer de tuk-tuk essa cidade azul. E a gente também visita o forte aqui ao lado direito, nessa colina, que é um forte que hoje em dia é um museu, um mausoléu que foi construído em homenagem ao pai de um dos marajás dessa região. E essa é um pouquinho das imagens de Jodhpur, que são ruelas, são labirintos, e que a gente vai percorrer isso durante um passeio que faremos a Jodhpur. No nosso caminho de Jodhpur para Udaipur, a gente faz uma parada e a gente visita esse templo de Ranakpur. Eu diria que essa é uma joia arquitetônica. Aqui a gente vai parar nesse templo de Ranakpur, e aqui nós vamos encontrar 1.400 pilares esculpidos. Então, é uma preciosidade a gente poder visitar uma obra dessa forma. E, claro, tem todo um contexto religioso também, mas ela impressiona muito assim, a quantidade e a qualidade dos detalhes desse templo. Então, a gente faz essa paradinha ao longo desse percurso de Jodhpur para Udaipur. Em Udaipur, um dos destaques é esse templo, né, de Eklindi, que é um dos templos mais, eu diria, famosos dedicados a Shiva. Na sequência, então, a gente vai para Jaipur, que é a cidade rosa. A cidade ganhou essa cor, e essa nomenclatura de cidade rosa depois de uma visita da rainha Elizabeth II. Então, o governante da cidade mandou pintar a cidade inteira para recebê-la, e ela ficou conhecida como a cidade rosa. É uma cidade que tem muitos monumentos tombados, históricos, o Palácio da Cidade, e a gente vai percorrer esses pontos de Jaipur. E Jaipur também vai ser o local onde a gente vai comemorar o Diwali, que é o Festival das Luzes. Esse é um festival acho que assim, ele é um festival realmente muito importante, porque ele não é um festival religioso só comemorado pelos hinduístas, né? Os jainistas, sikhistas, os budistas também comemoram esse período, e por isso também não tem assim um consenso sobre a origem dessa festividade, né? Mas o que se tem de comum entre cada uma das versões é sempre a vitória do bem sobre o mal, da luz
sobre a escuridão. Então, também é um período que, para eles, inicia um novo ciclo, inicia um novo ano. Não é comemorado o ano novo, mas um novo ciclo, ele parte depois dessa comemoração. Então, Jaipur é a cidade que a gente que vai ser palco para essa comemoração do Diwali. Aí, ao longo do caminho de Jaipur para Agra, a gente também faz essa parada, que é uma cisterna, que para esse contexto de uma região seca, as cisternas, a água, é uma coisa muito importante, e esse também, do ponto de vista arquitetônico, é um local muito bonito de se visitar. E a gente termina a nossa viagem em Agra, visitando o Taj Mahal, que é uma das grandes joias arquitetônicas da Índia, que também é celebrado o amor, e muito conveniente nesse dia, dos namorados, a gente também falar dessa representação do amor que é o Taj Mahal. Aí, falando um pouco da hotelaria, que foi proposta para essa viagem, a gente fez uma mescla entre hotelarias, entre hotéis que são mais característicos e que são boutique, e outros palácios também. Então, a gente vai conseguir transitar tanto num contexto, às vezes, mais moderno, e também num palácio, para a gente ter um pouco dessa atmosfera dos marajás, que vai ser muito interessante esse contraste. Então, começando por Delhi, a gente fica no Lila Palace. Ele é um hotel dos mais conceituados de Delhi e tem essa característica mais clássica, e é um hotel realmente muito agradável, com essa piscina no rooftop. E, enfim, a gente tem sempre muitos bons retornos. Em Jaisalmer, a gente fica num hotel boutique, que é o Suryagar Palace. É um hotel que ele está realmente, ele tem essa característica mais tradicional, mas internamente ele tem esse toque mais moderno. É um hotel muito confortável, e a gente passa também 2 noites aqui. Em Jodhpur, nós ficamos no Ras. O Ras é aquele hotel que eu comentei que fica dentro da cidade antiga, nessas ruelazinhas da cidade de Jodhpur. Ele é um hotel design, é um hotel muito diferente, porque Jodhpur, apesar dele estar nessa cidade antiga, quando a gente chega no hotel, ele é um hotel absolutamente moderno e muito integrado também em termos de coloração com o forte. E o forte está bem de trás do nosso hotel. Então, é um hotel realmente muito interessante, mas ele tem essa característica mais moderna, muito mais para o design. Ele é um hotel boutique, é um hotel pequeno, muito confortável também. Em Udaipur, a gente fica num hotel da Rede Taj. A Rede Taj é uma rede muito conhecida, né, especialmente na Índia. Então, ela é uma rede que toma conta de muitos palácios na Índia e que acabou expandindo as suas propriedades para o mundo, em alguns lugares do mundo, né? E em Udaipur, a gente fica em uma dessas residências, desses hotéis da Rede Taj. Aqui a gente já tem um hotel mais clássico, com mais elementos, eu diria até coloniais também. E em Jaipur, onde nós vamos passar o nosso Festival das Luzes, o Diwali. Então, a gente vai comemorar também num dos hotéis da Rede Taj, que é o Rambagh Palace. Aqui também ele já é esse palácio, já tem esse contexto do palácio. Então, ele é um hotel maior, com toda essa, essa característica mais eh, real, eu diria, desses hotéis. E esse é dos quartos, um dos exemplos de quartos de acomodação que a gente vai ter durante a nossa estada. E a gente termina a viagem no Oberoi Amarvilas, que é considerado o melhor hotel de Agra. Ele é um hotel palácio também, um hotel grande, mas absolutamente, assim, em termos de serviço, de atendimento, é um hotel impecável.
e que muitos falam sobre a vista que tem do hotel para o Taj Mahal, mas vamos alinhar as expectativas, porque a vista do Taj Mahal é muito pequenininha. Então, eu vou mostrar aqui, vamos ver se a gente consegue ver. Mas um dos quartos tem essa vista, e a vista é realmente o Taj Mahal lá no fundo. E se tiver meio nublado, a gente também não vê. Então, eu gosto de dizer isso, porque às vezes a gente imagina que a gente vai abrir a janela do quarto e vai se deparar com o Taj Mahal, mas precisa às vezes de binóculos. Se a gente está com um probleminha de visão, acaba não vendo. Mas ele é conhecido sim também por ter essa possibilidade de ver o Taj Mahal. E é isso, então. Deixa eu ver se temos mais. Muito obrigada. Namastê. Agradeço a todos pela atenção e pelo tempo de vocês por estarem conosco, nessa quarta-feira. Eu vou parar de compartilhar e a gente abre para perguntas agora. Fiquem à vontade para abrir o microfone, para fazer perguntas Oi, Alô, ou para boa escrever no tarde. chat. Boa Lu, tarde. Karen. A Karen da Latitudes. Oi, Cá. É só para ver, falar que já teve uma pergunta aqui no chat, eu estava esperando abrir para a gente poder responder, que é o Tá número bom. máximo de participantes do grupo. São 18 pessoas. A gente já está com esse grupo confirmado. Enfim, a gente já tem esse número. Geralmente, quando a gente faz os grupos da Latitudes, a gente precisa ter um número mínimo de pessoas para que a gente garanta a saída. E neste caso, esse número já foi atingido e a gente ela já está confirmada a saída. E o número máximo de participantes são 18, tá? O que mais? Deixa eu ver aqui. Alguns comentários. A Rosa comentando que adorou as obras literárias, Marcelo. Obrigado. A Lúcia Figueiredo falando que a Índia é maravilhosa, que é uma região muito linda do Rajastão. Aí respondemos já sobre o número de participantes. Lúcia também comentou que Jaisalmer é maravilhosa, a entrada do deserto, e por a cidade dos lagos. É verdade, é conhecida como a Veneza, né, da Ásia, realmente. O que mais? Dúvida quanto a vestimentas. Na Índia, a gente tem uma questão com relação à vestimenta, que pode usar vestido e rasteira? Pode, mas a gente recomenda durante os passeios que vocês estejam vestidos confortavelmente de tênis, né? Porque a gente acaba passando por mercados, por locais que muitas vezes tem água, tá sujo. Então, o tênis é sempre ideal, ele é mais confortável, protege o pezinho. Com relação a vestimentas, a gente pede para as mulheres não se vestirem com os ombros de fora. A gente, quando viaja para outros países, outros contextos e costumes, é importante que a gente realmente fique atento para que a gente possa ser respeitoso ao visitar a casa, né, das outras pessoas. Então, os ombros, às vezes roupas muito curtas também, a gente recomenda que a gente se vista um pouco mais coberto, mas também tem uma questão do clima. A gente vai estar entre outubro e novembro, e as manhãs são mais frias, dependendo da região, a gente tem tem uma queda grande de temperatura no deserto, por exemplo, então pode chegar, a gente vai verificando isso conforme o tempo vai chegando, conforme a viagem vai se aproximando, mas pode chegar a 15 graus, por exemplo. Durante o dia fica bem quente, realmente, pode chegar a 30. Mas é importante que a gente se vista realmente mais, de forma mais, de um pouquinho mais coberta, e os ombros especialmente. O que mais? A Heloísa está dizendo que vai comprar os livros. Ixi, espera um pouquinho. Perdi aqui a mensagem. É mesmo proibido pegar com a mão esquerda? Não é proibido. A gente tem uma especialista aqui em Índia. Lúcia, você está por aí? Tá sim. Deixa eu ver aqui. Aqui. Lu,
Você consegue ajudar a gente a responder essa questão de ser proibido pegar com a mão esquerda? Porque tem uma história, né? Da, de receber as coisas com a mão esquerda. É, a gente tenta se adaptar à cultura, né, ao qual nós estamos sendo inseridos. E o indiano, ele em geral come com a mão direita, mesmo o que é canhoto, ele vai comer com a mão direita. Não é proibido comer com a mão esquerda, ainda mais que nós somos estrangeiros e às vezes é difícil se adaptar 100% à cultura local. Mas a explicação é que, apesar de se falar que a Índia é muito suja, na verdade não é bem assim. Eles têm hábitos diferentes e eles têm hábitos de higiene diferentes do nosso. Então, no nosso Ocidente, mesmo não, mesmo que haja um questionamento se a gente faça parte do Ocidente, né, Marcelo? Mas o nosso hábito no banheiro é usar papel higiênico. E o indiano acha isso nojento. Ele se lava, né? Todo banheiro tem uma torneirinha e nos últimos anos tem a ducha para você se lavar. Eles não usam papel higiênico. E eles se lavam com a mão esquerda. Então, embora quando vão comer, eles lavem as mãos, mas eles não comem com a mão esquerda exatamente porque ela é usada para se lavar, para fazer a sua higiene no banheiro. É isso. E eu queria só acrescentar que com relação à roupa, a, a Luana falou a questão do ombro, não é? Porque o ombro para os indianos é muito sensual. E o tornozelo também é muito sensual. Tanto que as indianas, elas às vezes se vestem e mostram a barriguinha, o umbigo. Isso não é problema, não tem nenhum apelo, mas tornozelo e ombro, sim, tem um grande apelo para os indianos. Então, vocês vão ver uma Índia um pouco dividida, porque os jovens, eles tentam romper esses hábitos, e é capaz que vocês vejam até alguma jovem usando o que eles chamam spaghetti blouse, né? A blusa de alça, mas o comum da tradição é usar sempre uma manguinha que cubra o tornozelo, os Os ombros e ombros. uma calça comprida que cubra o tornozelo. Porque eles olham mesmo. Eles, se você estiver com o tornozelo descoberto, eles vão olhar mesmo. E então é preferível que use uma calça comprida e que não fique grudada no corpo. Uma calça comprida normal, só isso. Isso. Obrigada, Lu, muito bom. A gente, para quem viaja, a gente sempre faz uma reunião para embarque, a gente manda também as recomendações, né, do que levar, e, inclusive as indicações de roupas, calçados, enfim, coisas mais técnicas, desde voltagem, a tomada. Então, tem esse alinhamento para quem faz a viagem e a gente faz esse encontro antes para, enfim, para falarmos desses detalhes pré-embarque. Muito bem. Então, acho que aqui acabamos no chat com as perguntas. Marcelo, suas considerações finais. Então, por favor, que no chat não temos mais perguntas. Eu posso dizer que eu estou absolutamente entusiasmado com a viagem, que vocês que viajarem comigo vão ver alguém que está sempre entusiasmado com o assunto, que vai participar de todas as coisas que vocês estão fazendo, mesmo fora do âmbito restrito das aulas. E, como a Luana disse no início, eu acho que se todas as viagens são uma parada no nosso tempo cotidiano e desejadas também por causa disso,
períodos em que a gente talvez pensa um pouco mais ou em coisas diferentes. Há poucos lugares mais indicados para fazer isso do que a Índia, e isso eu tenho certeza, mesmo sem conhecê-la em loco. Viva, que bom. Muito bem, então, mais uma vez, agradeço imensamente o tempo de vocês, é sempre muito gostoso poder vê-los aqui. Agradeço a Lúcia também pela contribuição, Lúcia querida, também uma das nossas grandes especialistas de Ásia aqui. Marcelo, mais uma vez, obrigada, estamos aqui animados com mais uma viagem, especialmente agora para a Índia. E a todos, uma ótima noite e nos vemos em breve. Logo, logo teremos outro aqui encontro. Um beijo a todos. Eu vou abrir os microfones se vocês quiserem se despedir também, fiquem à vontade. Feliz Dia dos Namorados a todos, claro. Viva! Obrigada. Isso aí. Obrigada, Luana. foi ótimo, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Foi ótimo. Oi, Lúcia. Sempre um noite sonho, a né? todos. Alô, Boa Boa bye. noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Quem é Boa essa outra Lúcia Brandão que apareceu aqui? Pois Pois é. é, Lu, estou aqui curiosa também. Você, Lúcia. Vale Não, por eu tô duas. aqui, ó. Como é que eu tô duas vezes? Não. Esse é um Pois é. mistério, Lu. Às vezes é uma. Enfim, vamos descobrir. Doppelganger, duplo. Muito bem. Então, A como Luana, sempre. Oi, a diga, Luana, diga, Leia. não, só para aproveitando, eu não sei se você sabe, mas eu sou aluna Radix. Eu soube. Que bom. Muito bem, eu vi seu nominho recentemente, eu fiquei muito feliz. Obrigada É, por prestigiar o nosso curso. eu que agradeço, você me Fico muito incentivou feliz. muito Viva, depois e me conta o que você está depois eu te achando. conto. Obrigada, Combinado, querida. então. Eu que agradeço. Então, como sempre, finalizamos o nosso encontro em 3, em 2, 1. Até o próximo. Beijo, feliz Dia dos Obrigada, Tchau, tchau. Namorados. obrigada, Tchau, tchau. Marcelo.